Graças a Deus, Senhor. Aqui nós estamos para te louvar, aqui nós estamos para te adorar. Aqui nós estamos, Pai amado, para que o Senhor mais uma vez fale conosco, de uma forma tão direta, de uma forma tão simples, Pai querido. Que o Senhor, Pai querido, traga o ensino que o Senhor já preparou para o teu povo nessa noite. Que o Senhor traga essa palavra de direção, que o Senhor traga essa palavra de ruptura, que o Senhor traga essa palavra, Pai amado, para que nós venhamos a viver mais uma vez, Pai, e de forma muito mais intensa, conforme a Tua vontade. Que nada venha nos prender, que nada venha nos parar, que nada venha, Pai amado, a fazer com que nós sejamos impedidos de cumprir o Teu propósito aqui nesse tempo. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos, eu apresento a vida dos meus irmãos que vieram a essa igreja nessa noite, te louvar, te adorar, e eles vieram receber uma palavra Tua, Senhor. Deus, eu não posso, não tenho capacidade, mas que o Senhor mais uma vez nos inspire nessa noite, que não venha falar aquilo que eu pensei, Pai, mas que venha falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e que essa palavra, Pai amado, encontre abrigo, que essa palavra encontre guarida, Pai amado, no coração de cada um desses que aqui estão, Pai. Senhor amado, aquelas pessoas que não vieram à Tua igreja nessa noite, por qualquer motivo, que não puderam estar aqui, que o Senhor também os abençoe, onde quer que elas estejam, Pai. Senhor amado, nós precisamos mais uma vez, de forma muito direta, ouvir a Tua voz, e aqui nós estamos. Abre o ouvido do nosso coração, os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir o Senhor antes de você sentar, irmão? Glória a Deus, graças a Deus. Você pode sentar, querido. Você que está aqui nos acompanhando através do culto online, tenho certeza que uma saudação já foi dada a você, mas durante essa palavra, onde quer que você esteja, aquilo que acontece aqui nesse lugar tem o poder de acontecer aí na sua casa, onde quer que você esteja. Servimos ao Deus de perto, ao Deus de longe, e creia que Jesus vai continuar falando com você. Amém, igreja? Vai continuar falando com você também, irmão. Vai continuar falando com você. Hoje à tarde eu estava na minha oração, orando um pouco antes de... Já tinha acabado de escrever aqui um pouco dessa palavra. Que mais uma vez, nesse domingo, o Teu Santo Espírito nos envolva em todo culto. Que o Teu Santo Espírito fale com aquele povo abençoado que vai chegar lá em mais um culto lá na igreja. Porque você está aqui, querido, você veio a esse lugar, eu sei que você gosta dessa igreja, eu sei que essa daqui é a sua casa, mas é porque existe um mover do Senhor nesse lugar, como existe em tantas outras igrejas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, mas aqui foi um lugar onde o Senhor trouxe você, aqui é o lugar onde o Senhor plantou você, e essa palavra que tem conservado a minha e a sua caminhada no Senhor, essa palavra que vem direcionada do coração de Deus para o nosso coração. O que seria de nós, irmão, sem a palavra de Deus, irmão? O que seria de nós? Irmão, para a gente que é crente, as coisas estão difíceis. Avalie para quem não é crente. Avalie para quem não tem a palavra de conforto, de consolo, de ânimo. E louvado seja Deus pela palavra dele. Alguém dá amém? Louvado seja Deus pela palavra dele. Louvado seja Deus porque Ele deixou essa instrução, regra de fé e prática, a palavra viva, a palavra que liberta, a palavra que ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus, né? É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Querido, a Bíblia ela é atemporal, sabia disso? Ela está além do nosso tempo, ela esteve além do tempo passado, porque ela foi vivificada, ela é vivificada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é vivificada pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. É por isso que quando muitas vezes você abre a Bíblia para meditar, quem estava aqui no domingo passado, eu preguei sobre a que distância estamos dos pés de Jesus, e eu me referi que os pés de Jesus para Maria, que derramou aquele vaso alabastro, os pés de Jesus fazia uma leitura da alma dela. A palavra de Deus é assim, a palavra de Deus, não somos nós que estamos, não somos nós que estamos lendo, a palavra de Deus ela está sendo liberada da sua vida para nos fazer um confronto, irmão, para nos fazer um confronto de como nós estamos vivendo, como nós precisamos nos achegar a Deus, e como nós precisamos nos apegar aos valores, escute, imutáveis da bendita palavra de Deus. O tempo muda, as eras mudam,
os costumes mudam, as roupas que nós vestimos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é imutável. A Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. As promessas de Deus, todas elas serão cumpridas, assim como toda palavra que foi liberada da boca de Deus. Palavra essa também de juízo, palavra essa também de confronto, palavra essa também de ânimo que será renovado na nossa vida nessa noite. Quem diz amém por isso? Amém. Irmão, o tema da mensagem de hoje é corte as amarras. Você pode dizer assim comigo: corte as amarras. Se você puder, diga para quem está do seu lado: corte as amarras. Agora diga assim: cortar corda. É corda, irmão. Amarra aqui é corda. E eu vou dizer o texto que a gente vai ler aqui. Oxe, pastor, que negócio é esse? Corte as cordas, corte as amarras. Você vai ver, porque tem tudo a ver com o texto que a gente vai meditar. O texto que eu quero que você leia comigo está lá em Atos capítulo 27, a partir do versículo 29. Daqui a pouco eu vou passar o contexto para você. Não, peraí, deixa eu passar o contexto antes. O contexto disso daqui, Atos capítulo 27, para que você que pode não conhecer muito bem o texto, você possa entender o que é que a gente vai ler. Aqui vai estar falando um pedaço da história do apóstolo Paulo. De quem, irmãos? Do apóstolo Paulo. Que em Atos 27, ele vai começar a viagem dele para ser enviado a Roma, conforme pedido dele, para ser julgado pelo imperador. Por quê? Porque Paulo, ele era cidadão romano. Então ele tinha essa prerrogativa, ele poderia ser julgado por um tribunal romano e julgado até pelo imperador de Roma, não somente pelos judeus. Então Paulo, ele vai apelar para ser julgado pelo imperador, e tudo cooperou para que Paulo ele chegasse a Roma. Por quê? Porque Roma, capital do império, a gente sabe disso, capital do império, dominante da época, o Império Romano, e Paulo precisava chegar a Roma, não pela vontade dele, porque ele quis antes ir a Roma, mas Deus disse: não está no tempo, você só vai a Roma no tempo que eu ordenar para você. E não foi numa condição favorável. Paulo vai chegar a Roma aqui na condição de preso, mas mesmo assim, lembre disso, mesmo preso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever as chamadas cartas da prisão, né? Dentre elas a carta aos Filipenses, no qual é conhecida como a carta da alegria, no qual ele escreve preso, irmãos. Ele não estava nos seus dias de liberdade, não, ele estava preso, mas mesmo assim ele vai escrever a carta da prisão, onde ele fala sobre alegria, onde ele fala sobre alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e o cara estava preso. Só que essa viagem de Paulo a Roma não foi uma viagem de uma semana, não foi uma viagem de poucos dias, não. Foi uma viagem muito conturbada, mas lembre-se, em tudo Deus estava presente, em tudo Deus estava no governo. Como eu começo já liberando uma palavra pastoral para você nessa noite, em tudo na sua vida, nada saiu do governo, do controle de Deus. Mesmo diante das mais terríveis dores que você pode ter passado, Deus está com você, te confortando, consolando. Deus está com você. Irmão, vê só, tem coisas que nós não vamos saber o porquê delas, tá certo? A gente não vai saber o porquê, mas entenda, muito maior, muito mais do que querer saber o porquê, eu vou querer saber o seguinte: a verdade é, Deus está comigo e vai me dar força para superar todos os meus desafios, todas as minhas batalhas, todas as nossas perdas, todas as nossas angústias. Ei, Deus está com você, filho. Deus está com você, minha irmã. Você tem que sair daqui hoje, dessa noite, mais uma vez encorajado por essa palavra. Deus está com você. Quem crê nessa palavra, pode aplaudir a Jesus. A Jesus. A Jesus. O Deus Emanuel. Então Paulo está aqui o contexto de Atos 27 que a gente vai ler é esse. Paulo, ele vai ter embarcado no primeiro navio, rumo a Roma, vai desembarcar em um porto, vai embarcar em outro navio,
E se você ler o capítulo inteiro, veja, desde o início os ventos eram contrários, desde o início foi uma viagem altamente atribulada, desde o início, mas Deus estava em todos os momentos. Quem diz amém por isso? Então vai chegar o texto que nós vamos ler, quando grande tempestade, grande temporal, não somente de um dia, mas de mais de 14 dias, no qual a tripulação do navio e todos que estavam lá, 200 e tantas pessoas, não viam a luz do sol, somente tempestade. Aí você entendeu agora o contexto que a gente vai ler, amém, irmão? Então está aí, ó, o versículo, qual, meu irmão? 29, Atos 27 e 29, diz assim: eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas, por isso jogaram 4 âncoras, da parte de trás do navio, e oraram que amanhecesse logo. Aqui foram os marinheiros que lançaram. Quem está acompanhando? Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram um bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão o quê? Se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. Deixa esse versículo. Os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. Olha esse versículo. Por isso que o tema da mensagem é esse: corte as cordas da sua vida. Porque eu estou pregando para pessoas aqui que precisam cortar algumas cordas que literalmente está amarrando a sua vida e impedindo de você viver os planos que Deus sonhou para a sua vida, os projetos que Deus sonhou para a sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam cortar algumas cordas da vida que está impedindo você de realmente viver no íntimo da presença de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam cortar a corda, por exemplo, da autossuficiência, e achar que pela sua experiência, ou pela sua sabedoria, ou pelo seu conhecimento adquirido, você vai dar os melhores passos. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que precisam cortar algumas cordas da vida. Se você ler esse texto, quando você chegar em casa, eu recomendo você ler Atos capítulo 27, você vai ver que Paulo, ele vai ter orado a Deus, e Deus tinha se revelado para Paulo, e Deus tinha dito que a viagem ia ser terrível, que a viagem ia ser uma viagem extremamente turbulenta, e Paulo vai dar o conselho, ao centurião romano que estava lá no comando, que estava ali o levando a Roma. Só que aquele homem não quis dar ouvidos a Paulo, preferiu dar ouvidos, como nos diz o texto, ao dono do navio e ao comandante do navio. Só que Paulo, ele era um homem de oração. Paulo orava a Deus, irmãos, e Deus se revelava a Paulo. Quando você ora a Deus, quando você ora ao Senhor, escute, Deus fala com você. A gente tem a impressão de que a oração, a maior parte somos nós falando com Deus. Irmão, não é bem assim. É Deus falando comigo e com você. Quando você ora, meu irmão, o nosso coração está se alinhando ao coração de Deus. Quando você ora, você está se alinhando à vontade de Deus aqui na terra. Você não vai orar para que a sua vontade seja feita, não. Seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus na sua vida. Você está se alinhando à vontade do Senhor. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam cortar algumas cordas. A primeira corda que precisa ser cortada na vida de algumas pessoas aqui, sabe qual é? É a corda da falta da direção de Deus. Como assim? É a corda que está aprendendo, que não está fazendo com que você ore a Deus. Corte a corda da falta de oração, meu irmão. Corte a corda que impede você ter a direção divina. Escute, Deus havia falado com Paulo,
E se aquele homem, o capitão, o romano, que estava tomando conta, era o comando, ele quem estava no controle, não é nem o dono, nem o capitão navio, era o centurião romano. Se aquele homem tivesse ouvido a voz de Paulo, muitas coisas não teriam acontecido, essa história teria sido diferente. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam alinhar a sua vida com a direção de Deus, que precisa alinhar a sua vida com o coração de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que já deram, como diz o ditado popular, tanto murro em ponta de faca, já deu tanta cabeçada na vida, sabe por quê? Pelo fato de você não ter ouvido a voz de Deus. E Deus fala com a gente, fala ou não fala, irmãos? Deus abre porta, abre ou não abre, irmão? Deus mostra o caminho a ser trilhado, sim ou não, irmãos? Mostra, Deus mostra o caminho. Pastor, como é que eu começo a fazer? Como é que eu começo a andar nesse caminho? Primeira coisa, comece a caminhar no princípio da palavra de Deus. Tem uma frase que eu costumo ensinar você, igreja, você já ouviu algumas vezes, que eu falo assim: é durante a caminhada que o caminho vai sendo iluminado. À medida que você anda, o caminho vai se iluminando. Ele não vai estar iluminado do começo até o fim, não. À medida que você se move, Deus vai abrindo o caminho. Quem diz amém por isso? Abrindo o caminho, quebrando os espinhos, como diz a canção, abrindo as portas para contigo lutar, né? À medida que você vai, à medida que você anda. Mas eu falo para pessoas aqui nessa noite que a corda que tem prendido de falta de oração, de falta de direção de Deus, tem sido algo constante na vida. Irmãos, quando a gente vai para a palavra, nós vamos ver exemplos de homens e mulheres que deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir o ensinamento do Senhor, e o final e a consequência foi terrível. Não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma palavra de graça, de misericórdia, e sabe de que hoje? De alinhamento para você, de alinhamento. Quantos exemplos eu podia trazer para você nessa noite, de homens e mulheres que não ouviram a voz de Deus? Qual é o clássico de não ouvir a voz de Deus, bíblico? Jonas. Sim ou não? Jonas. Você que está visitando a gente, você que pode não estar familiarizado com a Bíblia, é aquela história real. Aquela história real. Não é conto, muito menos fábula. É história real. De que Jonas foi lançado ao mar e Jonas foi engolido por um grande peixe. Não diz que é baleia. Não diz que é tubarão, baleia. Foi um grande peixe. Teve um menino que chegou para mim e disse: pastor, quando eu chegar no céu, eu lembrei de pastor nos falou mais ou menos isso no primeiro culto. Quando eu chegar no céu, eu perguntar qual foi o peixe que engoliu Jonas. Ô meu filho, a realidade é que Jonas, porque não ouviu a direção de Deus, passou 3 dias, como nos diz a Bíblia, na barriga do grande peixe. E foram 3 dias, meu irmão. Eu vou usar essa palavra porque ela é muito forte, para você poder entender o nível. 3 dias de como se fosse um inferno na vida de Jonas na terra. Foram dias terríveis. Terríveis. Onde ele passa 3 dias o quê? Quase morrendo afogado dentro da barriga de um grande peixe. Pelo fato de quê? De não ter ouvido a direção de Deus, não ter ouvido a voz de Deus, não ter ouvido o comando que Deus havia dado para ele. Deus está falando com você, cumpra, meu irmão. Deus está dando uma direção, vá-se embora. Ah, mas é muito difícil, mas está se levantando gigantes, meu irmão. Se Deus está dando a direção, Ele vai equipar você, para você enfrentar todos os desafios. Isso é bíblico. É bíblico. O que falar, por exemplo, de Sansão, meu irmão? Sansão, juiz de Israel. Você não conhece a história? Um dos homens mais fortes de força física que existiu nessa terra. Um homem que foi revelado o propósito do seu nascimento para os pais, no qual ele iria livrar Israel dos inimigos. Um homem que era nazireu. Sabe o que é nazireu, filho? Um homem que era separado desde o ventre da mãe. Sansão não podia cortar o cabelo, nem a barba. Ele não podia tomar bebida fermentada. Ele não podia tocar em nada morto. Porque Deus tinha um projeto na vida daquele homem que não seria apenas para ele, mas toda uma nação seria abençoado
com o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele ouvia o ensino, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, mas ele vai fazer totalmente o contrário. A consequência para a vida do próprio Sansão foi terrível. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus entregou ministério, eu falo para pessoas aqui que Deus entregou chamado, eu falo para pessoas aqui que Deus entregou uma família linda, no qual você está até querendo desistir dela, mas nessa noite é uma palavra de ânimo para você: não desista. Está aqui anotado, eu coloquei aqui o ponto no meu caderno desse ano: não desista. Daqui a pouco eu falo sobre ele, mas ele vai fazer exatamente o contrário da direção de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso com Sansão, que ele, preso, sendo motivo de chacota para os inimigos, ele vai fazer a última oração a Deus, e Deus vai conceder misericórdia no último momento da vida dele, meu irmão. Mas o fim foi terrível. Poderia ter sido diferente? Claro que poderia. Você pode estar dizendo assim: eita pastor, estou fazendo um paralelo com algumas coisas da minha vida que poderiam ter sido diferentes. Sim, poderia ter sido diferente, porque você tomou decisões, porque você teve atitudes, no qual não foram Deus que ordenou você fazer, mas você fez, e hoje você está arcando com a consequência. Eu estou falando para pessoas aqui que estão arcando com a consequência óbvia das decisões tomadas. Mas entenda, mesmo sendo tão dura essa consequência, nessa consequência, mais uma vez, Deus está com você e está trazendo ânimo para você. O que falar de Davi? Irmão, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tem tantos exemplos positivos da vida desse homem, como exemplos negativos. Mas vê só, um exemplo negativo da vida de Davi: ele não precisava ficar soberbo pelo tamanho do reino que Deus tinha dado nas mãos dele. Aí ele vai fazer o que Deus disse para ele não fazer, vai fazer uma contagem do povo. Não foi um simples censo, foi porque ali o orgulho estava batendo mais uma vez forte no coração dele. Deus não tinha mandado nada de contar o povo, ele foi fazer por conta dele. Foi o que aconteceu. Deus disse assim: escolha a consequência do seu ato. Vai cair nas mãos do inimigo, vai cair, as fronteiras vão cair de Israel, ou você deseja 3 dias de doença para o povo? Ele pesou e disse assim: o menos ruim são 3 dias de doença para o povo. Olha só, olha a falta de sabedoria de ter agido fora da direção de Deus, de ter agido fora da oração, meu irmão. Querido, sabe o que é que muitas vezes nós estamos precisando? Orar mais um pouquinho e deixar as distrações de lado. Sabe o que a gente está precisando muitas vezes? Orar mais um pouco e deixar tantas coisas que nós temos hoje, que tem tirado e roubado o nosso tempo da gente estar pedindo direção a Deus. Em vez de pedir direção a Deus, muitas pessoas estão indo para o YouTube. Em vez de pedir direção a Deus, muita gente está indo para o Google. Em vez de pedir direção a Deus, está indo na rede social. Irmão, a Bíblia, Jesus ensinou: quando você for orar, meu querido, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e fale com Deus, porque o Pai que te vê em secreto também vai falar com você. E eu continuo crendo que Deus fala, meu irmão. Eu continuo crendo que Deus fala. Eu continuo acreditando que Deus fala através da palavra, através da oração, através de homens e mulheres que são usados por Ele. E eu continuo crendo que à medida que nós nos rendemos à oração, a gente vai ter vamos ter direcionamentos muito melhor para a nossa vida. Muito melhor para a nossa vida. O que falar de homens e mulheres que tiveram a direção de Deus? O que falar, meu irmão, de José? Irmão José, governador do Egito, menino com 16 anos foi vendido, mas no coração dele tinha um negócio chamado temor a Deus. Diga assim: temor a Deus. Infelizmente é o que está faltando para muita gente hoje. Temor a Deus. Infelizmente é o que está faltando para muita gente hoje. Temor a Deus. É tudo um tempo da graça.
A gente está no tempo da graça, eu sei, louvado seja Deus que está no tempo da graça. Louvado seja Deus que a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus, é como se fosse uma barreira para a ira de Deus não ultrapassar esse limite e fulminar todo mundo. Louvado seja Deus por isso. Eu creio na graça de Deus, nós vivemos na graça de Deus, amém, irmãos? Mas tem muita gente que perdeu o temor hoje. Mas José foi um menino que não perdeu o temor. Nas 4 estações da vida de José, ele teve temor a Deus. Ele ouviu Deus, sabe como, irmão? Sabe como? Através dos ensinamentos que seu pai Jacó havia passado para ele. Passado de geração em geração. Passou de geração o temor a Deus. Irmão, Jacó era um homem, irmão, que tinha os seus defeitos. Teve ou não teve? Teve, irmão. Jacó, Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel, porque o cara era fogo, meu irmão. Tinha lá os seus defeitos, mas tinha o seu temor a Deus. Ensinou os seus filhos, e em especial José, que nas 4 estações da vida dele, qual foi a primeira? Na cova, que ele foi jogado na cova. A segunda, na casa de Potifar. A terceira, no cárcere. E a quarta, na corte. Em todas essas 4 estações da vida dele, todas elas com a letra C. Cova, casa, cárcere e corte. José manteve-se firme no propósito de Deus e cumpriu o plano que Deus havia traçado para a vida dele. Sim ou não, irmãos? Sim. Não perdeu o temor. Quando a proposta chegou, a proposta da mulher de Potifar, né? Chega para ele e diz assim: como é que eu vou fazer isso? Não só contra o seu marido, que não sabe de nada sacar, colocou tudo aqui na minha mão para administrar, e contra o meu Deus. Olha, será que a vida dele era direcionada por Deus? O que falar, meu irmão, de uma mulher chamada Abigail, mulher de uma alma ruim, chamado Nabal. Irmão, você está aqui? Meu Deus. Que falar de uma mulher de Deus chamada Abigail, temente a Deus. A história está lá em 1 Samuel capítulo 25. Vou falar só aqui a questão do versículo. 1 Samuel capítulo 25. Quando Davi vai pedir comida para o marido daquela mulher chamada Nabal, e Nabal vai dizer assim: eu vou dar comida para você? Vou não, Davi. Você está fugindo. Quem é você? Ainda vai desonrar com palavras de Davi. Meu irmão, Davi guerreiro, com os 400, 600 na verdade, valentes dele, diz assim: agora eu vou matar esse miserável chamado Nabal. Vou acabar com ele, vou acabar com os filhos, com a descendência, eu vou acabar com tudo. Mas uma mulher que, quando soube da insensatez do marido, quando Davi está no caminho, ela manda arrumar tudo, manda preparar comida, chega nos pés de Davi e diz: ô Davi, meu marido é um louco insensato. Faça o seguinte, poupe a vida dele, está aqui a comida que você pediu. Olha que mulher toma uma atitude direcionada por propósito de Deus. Ei, e essa atitude de Abigail fez com que a sua descendência não fosse exterminada da terra, e foi abençoada, porque depois, quando o marido morre, ela vai casar com Davi. Olha o que são pessoas direcionadas pelos propósitos, pelos princípios de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que tem que cortar as amarras da falta de oração e direção na sua vida. Ei, Deus fala, Deus continua dando direção, e Deus tem aberto esse caminho para você, de você chegar nos pés dele, com oração, súplicas e ações de graça, e pedir direção a ele. Quem diz amém por isso? Primeira corda que eu e vocês têm que cortar é essa corda da falta de oração. Essa corda da falta de oração. E mesmo assim, irmão, tem um versículo aqui que eu quero ler com vocês. Mesmo quando a gente, olha o Deus que nós servimos. Mesmo quando eu e você agimos muitas vezes sem sabedoria e sem buscar o Senhor, olha,
2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha o Deus de graça que a gente serve. Olha o Deus de graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele continua sendo Pai misericordioso, para mesmo que você não tenhamos ouvido a voz dele, ele é misericordioso e está entregando uma segunda chance para você. Ele é misericordioso, está entregando uma segunda chance para a sua casa. Ele é misericordioso, está entregando uma segunda chance nessa noite. Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe qual é a segunda corda que a gente tem que cortar? E eu prego para pessoas aqui nessa noite, sabe qual é? Corte essa marra da falta de compromisso com Deus. Primeiro foi direção de Deus, a segunda é corte essa marra da falta de compromisso com Deus. Sabe o que eu aprendo com a palavra dele, que você aprende? Que Deus tem negócio com os fiéis, irmão. Quem diz amém por isso? Deus tem um negócio diferente com quem se mantém fiel. Deus tem um negócio diferente com quem se mantém fiel. O tempo que a gente vive, irmão, nós vemos um tempo hoje, como é que eu posso dizer? Muito volátil. Essa palavra, volatilidade, ela é muito usada o quê? É um termo macroeconômico, né? Quer dizer assim, macroeconômico, quer dizer o quê? Quer dizer que um indicador, ele muda, ele tem alta e tem baixa repentinamente. A gente vive um tempo hoje muito volátil no que diz respeito de pessoas no seu relacionamento com Deus. A gente vive um tempo hoje onde tem pessoas aqui, está aqui, anotei, que não tem tido o real compromisso com Deus. Não, pastor, porque o tempo que a gente vive hoje, 2025, já falei, né? Dei até um exemplo, vou voltar nele. É o tempo da graça. Para muitas pessoas, é um tempo de um evangelho light. É um tempo de um evangelho onde não é mais raiz. E quem foi que disse que o evangelho deixou de ser raiz para ser light? Quem foi que disse? Porque a palavra do Senhor, ela é imutável. Ô meu querido, minha querida, ou você serve a Deus ou você não serve, tá certo? Ou você é crente ou você não é crente. Ou você é uma mulher de Deus ou você não é. Ou você é um homem de Deus ou você não é. Me perdoe o meu jeito de falar, mas é esse. A gente vive um tempo hoje onde as pessoas estão cheias de mimimi, meu irmão, para servir o Senhor. Não, mas se reclamar mas se for para a igreja, e alguém da igreja, vamos lá, chamar atenção, porque, sei lá, pensando aqui nos exemplos, mas por quê? Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais. Eu me senti ofendido. A gente vive nesse tempo, está na hora de cortar essa marra da falta de compromisso. Ô meu irmão, vê só, a gente tem que ter compromisso em todos os níveis da sua vida. Se você é crente, se você é um menino crente, uma menina crente, um jovem, uma jovem, se você não casou ainda, escute, o seu namoro tem que ser santo. Porque se não for, não está agradando a Deus. Se não agrada a Deus, agrada o cão. A gente está num tempo hoje onde as pessoas acham que podem viver a vida da forma que querem e achar que estão servindo a Jesus. Não, meu irmão. Porque a vida com Deus, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, aí você me segue. Agora, infelizmente, a gente vive num tempo onde as pessoas acham que o costume do que viveu no mundo se adequa não, meu irmão.
Costume do mundo fica no mundo. Hoje você é uma nova criatura, hoje você é uma nova pessoa, hoje você nasceu de novo. Ah, Jesus, dá graça, Senhor, dá graça. A gente vive um tempo de volatilidade, de desistência fácil. Tem pessoas desistindo hoje de tudo muito fácil. Irmão, vê só, hoje é muito fácil de se desistir das coisas. Para você não, em nome de Jesus, para você não. Você não vai desistir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai desistir do seu casamento. Você não vai desistir da sua família. Você não vai desistir de orar pelo seu marido, de orar pela sua esposa, de orar pelo seu filho. Você não vai desistir do sonho que Deus entregou na sua mão. Eu ministro em nome de Jesus um espírito de resiliência, um espírito de força, um espírito de coragem, para você não desistir daquilo que Deus colocou na sua mão, Igreja El Shaddai. Aleluia! Eu oro e abençoo você. Só que hoje a gente vive num tempo onde a amarra da falta de compromisso com Deus não foi cortada, não, meu. Hoje você tem que cortar. No seu namoro tem que ser santo. As suas finanças, a sua vida financeira tem que ser santa. Tem que ter diferença. Ah, não, estou aqui louvando a Jesus, adorando a Jesus. Aí estou devendo lá. Que besteira dever, depois de 5 anos sai do Serasa. Não, para você não. Dificuldades financeiras, 99% das pessoas que estão aqui, ou já passaram, ou vão passar. É real, meu irmão. Ó, pastor, está lançando uma palavra dura. Não, meu irmão, é realidade isso. É ou não é? É realidade. Dificuldade, meu irmão, financeira. 99% das pessoas que estão aqui passam, mas chega e diz assim, ó, é um tempo difícil, mas quer saber? Vamos renegociar, eu vou pagar. Porque servo e serva de Jesus compra e paga. Compra e paga. Pode haver percalço no caminho, é o que eu estou dizendo. É ou não? Claro que sim. Pode haver? Pode. Mas estou aqui. Senhor, me dá sabedoria para gerir os seus recursos. Vou entregar a minha oferta no altar, para que a minha vida financeira venha prosperar. Escute. Você pode chamar, escuta, igreja, abre o ouvido. Você pode chamar 360 pastores com oração poderosa, para fazer uma oração circuncidando, arrodeando o seu lugar de trabalho, a sua casa, repreendendo o devorador. A oração não passa do teto. Sabe por quê? Porque o que vai fazer com que você venha prosperar é você cumprir o princípio da palavra. E o princípio da palavra, sabe qual é? Entrega. Acabou. Entrega, meu irmão. Entrega. Aí a vida financeira muda. Aí as portas se abrem. Aí o negócio começa a prosperar. Ah, mas está ruim. Ah, mas está 2025, pastor, só a graça. Meu Deus, o comércio está ruim. Eu sei. Eu escuto tudo que está acontecendo. Ah, o governo é isso, é aquilo. Eu sei. Mas entenda, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E mesmo diante das maiores adversidades, Deus continua sendo Jeová Jireh. Ô, meu irmão, Deus mudou? Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Deus disse assim: enquanto o meu povo está lá, passando a crise macroeconômica que o Brasil está passando, tem um povo que clama pelo nome do Senhor, e Deus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar água, Deus não vai deixar faltar roupa, porque Ele continua provendo para o seu povo. Agora nós precisamos ter a nossa vida alinhada com Ele, alinhada. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam romper com as amarras da falta de compromisso no testemunho, meu irmão. Meu irmão, preste atenção, guarda o que eu vou falar. Olha, essa frase, ela continua em vigor. Guarde o que eu vou dizer. Crente não bebe de verdade, crente não fuma, crente não vai para o carnaval, crente não vai para as festas do mundo. Preste atenção. Porque nós continuamos sendo o povo escolhido de Deus. E guarda, não é porque você está em 2025 que as coisas mudaram. Ah, não, pastor. Olha, evangelho chamado light é medida do diabo. Igreja é medida do diabo. Tem algumas situações
que a mulher, porque o marido não é crente, tem que acompanhar o cara. Vai. São algumas situações. Agora, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente vive num tempo hoje onde as pessoas estão se dizendo crente e está tendo o mesmo comportamento de pessoas do mundo. Tem que cortar essa marra da falta de compromisso com Deus, porque Malaquias capítulo 1 versículo 8, é isso, Malaquias capítulo 1 versículo 8 diz assim: então vocês, bota aí minha filha, então vocês verão novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não. Ainda tem uma diferença. Ei, ainda tem uma diferença. Ainda existe uma. Deixa esse versículo aí, minha filha, por favor. Ainda existe uma diferença. E o mundo tem que ver essa diferença. Sabe qual é essa diferença? Frutos. Diga assim: fruto. Fruto é a diferença do crente. É a diferença do crente. Fruto. Fruto é o que todo mundo vai ver na sua vida. Fruto. Sabe qual é? Era o que era antes e que não é mais hoje. Antes fazia sentido, porque você não tinha Jesus. Antes você namorava de qualquer jeito, porque você não tinha Jesus. Antes você vivia a sua vida financeira de qualquer jeito, porque você não tinha Jesus. Antes seu comportamento era de qualquer jeito, porque você não tinha Jesus. Antes você ia para qualquer lugar, porque você não tinha Jesus. Agora tem lugares que não cabe mais você. Meu irmão, guarda isso. Isso é Bíblia dominical. Tem lugares que não cabe mais. Não cabe mais. Diga assim: tem lugares que não cabem mais. Amém, meu irmão. Não cabe mais. Não cabe. Ó, a Bíblia diz assim: e verás, não, e a Bíblia diz assim, olha o que a palavra de Deus vai dizer. O que a Bíblia vai falar? Lembrar aqui o versículo. Vou pegar aqui esse versículo. Acho que eu anotei aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, de 13 a 14. Não perca a sua fé diante da jornada que você está enfrentando. Não perca a sua fé diante da jornada que estamos enfrentando. Escute, achei o versículo aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo com muita gente hoje que não está cortando essa corda da falta de compromisso com Deus? Sabe por quê? Porque está ouvindo o que não deve. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, o medo, a dúvida também pode vir pelo ouvir. Olha o que é que diz João, capítulo 10, versículo 5. Elas, porém, nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Sabe quem está falando aí? Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que as ovelhas dele reconhecem a voz dele. E sabe o que é que a voz de Deus diz para você nessa noite? Sabe o que é que a voz está dizendo? Tenha bom ânimo, permaneça firme, eu estou com você, diante de toda provação e circunstância, eu renovo as suas forças, eu renovo o seu chamado, eu renovo aquilo que eu entreguei para você ontem, o Senhor está renovando. Olha o que Jesus disse. Agora, a voz estranha é o que está trazendo medo, dúvida para o coração de alguns crentes nessa noite. Pare de ouvir essa voz. Pare de ouvir, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus.
Porque na voz de Deus não há dúvida, não há sombra de variação. Na voz de Deus não tem medo nenhum, muito pelo contrário, tem ânimo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas nos deu um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito de ânimo, um espírito que vamos vencer. Irmão, eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que Deus hoje, olha, está batizando mais uma vez, está nos batizando com essa palavra de bom ânimo diante da tempestade da vida, meu irmão. É só a gente manter a corda da falta de oração cortada. É só a gente manter a corda da falta de compromisso cortado. É só nós permanecermos alinhados com o Senhor, aleluia. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluí-la no dia de Cristo Jesus. Ei, não se esqueça que aquele que começou a boa obra na sua vida há de aperfeiçoá-la. Então permaneça firme. Se você puder, diga assim para quem está do seu lado: não se esqueça daquele que começou uma boa obra na sua vida. Permaneça firme. Amém, meu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Jesus. Irmão, vou dizer aqui a última corda que a gente tem que cortar, tá certo? Sabe qual é? A corda da falta de fé. Vamos cortá-la. Vamos ter fé em Deus. Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé em Deus. Quem diz amém? Tem uma frase que eu anotei aqui, olha. Fé é fé. Seja no dia dos homens e mulheres da Bíblia, ou nos dias de hoje, ela é a mesma. Não existe fé antiga e fé pós-moderna. A nossa fé não está baseada em homens ou em história de homens. A nossa fé está baseada na palavra imutável de Deus e na vitória de Cristo Jesus. Essa não muda jamais. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. A tempestade vai passar, meu irmão. Eu vou vencer esse deserto. Diga assim: eu vou vencer esse deserto. Em nome de Jesus. Você vai vencer. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Está atravessando, está no meio. Tem uns que estão começando agora. Olha, tem pessoas que estão começando um deserto na vida agora. Calma, Deus está com você. Tem pessoas que estão no meio do deserto. Calma, Deus está com você. Tem pessoas que estão finalizando o deserto. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor esteve com você e vai continuar nesse tempo também de bonança que você vai entrar. Eu declaro em nome de Jesus. Irmão, pense no negócio que eu creio são em palavras de Deus liberadas sobre a nossa vida, meu irmão. Vamos cortar essa amarra da falta de fé, meu irmão. Aleluia. O que rouba a nossa fé, já dei até o exemplo de João 10, é não ouvir a voz de Deus. O que rouba a nossa fé é a gente retornar a lugares onde a nossa fé vai ser tirada. Irmão, eu já falei disso agora há pouco. Agora deixa eu só embasar o que eu estou falando aqui. Não retorne a lugares que podem tirar a sua fé, a sua nova visão de vida. Não retorne a lugares que vão roubar a sua fé. Não retorne a lugares que vão roubar aquilo que Jesus lhe entregou. Pastor, domingo passado a mensagem foi tão linda nos pés de Maria. Hoje está sendo uma pressão. Você acha que eu recebi não essa pressão, meu irmão? Meu irmão, desde sexta-feira estou com essa palavra aqui no meu coração, Deus falando comigo, eu pedi misericórdia a Deus. Porque pensa como eu fui confrontado. Vamos cortar essa marra da falta de... Irmão, tem lugares que não cabe mais a gente. Olha, escuta essa, irmão. Escuta essa. João capítulo 8 tem um milagre lindo de Jesus. Ele vai curar um homem que ficou cego e que ele residia num povoado chamado Betsaida. Tá certo? Um homem cego foi levado a Jesus.
Esse é o contexto da história de Marcos capítulo 8. O homem cego é levado para Jesus. Jesus vai conversar com ele. Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida dele. Escuta, liberar uma palavra sobre a vida dele. Vai liberar uma palavra e vai dizer assim para ele: você está voltando a enxergar? Estou trazendo o contexto para caso você não conheça a história a fundo. O homem vai começar a ter a sua visão limpa. Escuta. Aí Jesus vai dizer assim para ele: você está enxergando? Aí o homem vai dizer assim: eu estou enxergando homens semelhantes a árvores. Irmão, o que tem a ver um homem com árvore, irmão? O cara não estava enxergando quase nada. Concorda comigo? Concorda comigo? Jesus já tinha liberado uma palavra sobre ele, mas tem circunstâncias que vai demandar muito mais do que 1 a 2 orações minha e sua. Se com o próprio Cristo teve essa situação de que ele liberou uma palavra para o homem e ele não foi aqui curado instantâneo, não foi, está lá em Marcos 8, mas depois Jesus vai liberar uma palavra, e aí sim a vista dele vai ser limpa por completo. Irmão, eu sempre tive uma vista tão boa, e agora estou tentando me adaptar a essa bênção. Sempre tive, irmão. Vamos lá, faz parte, né, irmão? Alguns entenderam. Mas escuta, Jesus liberou. Mas quando Jesus libera uma palavra de cura para aquele homem, o que fica aqui para mim é o versículo 26, João 8, 26. Sabe o que é que diz? Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, não volte para o lugar que você veio, porque esse lugar, Betsaida, não cabe mais você. Não volte. Não volte. Não entre no povoado, não volte. Irmão, eu estou falando para pessoas aqui que a falta de fé, a falta de compromisso com o Senhor está começando a aflorar. Sabe por quê? Porque você está voltando a lugares onde você não deveria voltar. E sabe o que está acontecendo? Você está perdendo a sua bênção. Está perdendo a bênção. Jesus mandou para cá dizendo: não entre o quê? Não entre no povoado. Agora, eu estou pregando também essa palavra aqui. Quando nós cortamos a amarra da falta de fé, nós podemos ter uma vida, irmão, escuta que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar. Nós podemos ter uma vida semelhante à vida de Abraão. Como assim, pastor? Porque Abraão creu, conquistou e venceu. Diga assim: ele creu, conquistou e venceu. Ele obedeceu, meu irmão. Ele obedeceu. Quando nós obedecemos pela fé, nós vamos crer, vamos conquistar. Irmão, Abraão conquistou. Irmão, Isaac, filho de Abraão, ele teve uma fé persistente. Diga assim, persistiu. Irmão, aí vamos lá, no tempo de hoje, a palavra bonita, resiliente, foi Isaac, meu irmão. Ele teve fé. Gênesis capítulo 26, Isaac vai prosperar na terra dos filisteus, no deserto de Gerar. Eu declaro em nome de Jesus que à medida que nós cortamos a amarra da falta de fé, nós podemos prosperar nesse tempo, meu irmão. Abraão teve fé, conquistou e venceu. Isaac foi persistente, foi resiliente, venceu, aleluia. Eu já falei de José, mas anotei aqui, José, ele foi excelente em tudo. Teve fé. Ele havia recebido uma palavra de Deus em sonho, meu irmão, quando ele era adolescente na casa do pai, que o Senhor o colocaria em lugares altos, lugar de governo, que Deus tinha um plano para a vida dele, independente. Irmão, a história é de governo de José, mas eu estou falando para pessoas aqui que não vão ter uma história de governo semelhante a José, mas vão ter vida vitoriosa. Sabe o que é que você precisa? Creia naquilo que Deus falou com você. Irmão,
A gente tem que ter convicção de uma coisa, da voz de Deus que nós ouvimos. Nós temos que ter convicção da voz de Deus, que já falou com você, que já fez promessa para você, que já trouxe renovo para a sua vida. Quem diz amém por isso? Amém. Irmão, eu trouxe 4 exemplos aqui: Abraão, Isaac, José e Josué. Josué teve fé e Deus deu vitória, e ele teve fé e teve coragem, meu irmão. Coragem. Tenha coragem de enfrentar os desafios da semana. Tenha coragem de Deus. Sabe qual é a coragem de Deus? É a coragem que é renovada pela fé. É a coragem que é renovada pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir que você está ouvindo aqui a palavra de Deus. Quem diz amém por isso? Equipe louvor, vamos chamar os irmãos aqui. Irmãos, está na hora da gente romper algumas amarras na nossa vida para que a gente possa ter vitória. Vou repetir: está na hora de nós rompermos algumas amarras na nossa vida para que nós possamos ter vitória. Corte a amarra da falta de fé. Corte a amarra da falta de compromisso com Deus. Corte a amarra da falta de direção de Deus. Corte as amarras. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Quem diz amém por isso? Irmãos, essa mensagem ela vai começar a ser escrita quando eu li essa semana sobre a história de um homem chamado Elisha Oates, no bom e velho português, Elias Oates. Você pode nem saber quem é esse cara, mas Elias Oates foi um cara que teve uma ideia fantástica. Eu tenho certeza que essa ideia veio de Deus, porque tem ideias boas que vêm do próprio Deus. Quem diz amém por isso? Eu creio, meu irmão. Quem foi esse cara? Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas eu tenho certeza que você já andou na invenção dele. Todo mundo aqui já andou um dia de elevador. Um dia de elevador. Todo mundo aqui já andou. Pode ter alguém, pelo menos aqui 0,00% não tem andado. Mas todo mundo aqui, eu acredito que já andou de elevador aqui algum dia. Sabe quem foi Elias Oates? Você, muito provavelmente, na sua casa, quando você entrar no elevador, você vai ver hoje que marca é o elevador do seu prédio. Pode ser Atlas, Schindler ou Oates. Só que esse cara, o Oates, ele teve a ideia que foi brilhante. Eu estava lendo sobre esse cara. O ano era 1853, na grande Feira das Nações de Nova York. E esse cara tinha tido a invenção. Sabe qual foi a invenção dele? Inventar um negócio chamado freio de emergência de elevador. Imagine só, meu irmão, o elevador naquele tempo era quase sem freio, misericórdia. Mas mesmo assim, escuta essa, 1853, olha como era primitivo. Os prédios na cidade de Nova York eram prédios que tinham no máximo 5 andares. Por quê? Óbvio, ninguém conseguia subir muita escada. Já tinha sido inventado o elevador, só que ele era meio sem freio. Foi o que Elias Oates fez. Nessa Feira das Nações da cidade de Nova York, de 1853, ele foi lançar a sua invenção. A invenção qual era? O freio do elevador. Sabe o que ele fez? Tem uma gravura aqui, só para poder ilustrar. Ó, essa daqui é a gravura, aqui é o elevador que ele inventou. Aqui tem um camarada, está vendo aqui em cima o camarada? Aqui, ó. Ali, ó. Foi um cara que ele colocou com uma corda no elevador. E sabe qual foi? Na hora que estava gente embaixo, ele diz assim: pode cortar a corda, que a minha invenção funciona. Estava todo mundo desavisado, quando no auge de um dia da feira, estava todo mundo aqui, ele mandou cortar, e o cara cortou a corda. Sabe o que aconteceu? Faltando poucos metros, o freio do elevador dele funcionou. O que é que você está querendo dizer com isso, pastor? O exemplo aqui dele, pode tirar, o exemplo aqui dele, só foi possível a invenção dele ser disseminada porque alguém foi lá e cortou uma
corda. No outro ano, a cidade de Nova York já tinha construído cerca de 20 construções com mais de 10 andares, com os elevadores instalados, com os freios do cara chamado Elias Otis. Eu fui pesquisar, e só na cidade de Nova York, no ano passado, a cidade de Nova York hoje tem mais de 58 mil elevadores, todos funcionando. Claro, passou o tempo, foi aprimorando, mas com um princípio inventado por esse cara. Só no ano passado, foram feitas, só na cidade de Nova York, que é a sede da Otis Mundial, cerca de 11 milhões de viagens de elevador. No mundo, eles não conseguem calcular quantos elevadores tem. Tudo isso foi disseminado porque um cara cortou a corda, e aí a invenção dele chegou e foi pulverizada. Eu estou falando para pessoas aqui, como eu disse no início, que precisam cortar algumas cordas na sua vida para que você venha prosperar, para que você venha a mergulhar no seu relacionamento com Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam cortar algumas cordas na sua vida, que Deus está falando com você, e não vai ser na sua força, tá bom? Mas vai ser de acordo com a sua decisão. Quais são as cordas na sua vida que você precisa cortar hoje? Quais são elas? Quais são elas? Porque à medida que você corta, meu irmão, Deus vai te abençoar mais ainda. Não tenha dúvida disso. Sua família vai ser abençoada, você vai ser abençoado, seu relacionamento com Deus vai ser outro. Quando você decidir de uma vez por todas ter a sua vida no altar do Senhor, deixando aquilo que desagrada a Ele para trás, você vai mergulhar no seu relacionamento com Ele, e você vai viver níveis de adoração, níveis de relacionamento profundo que você nunca viveu. É como se Deus estivesse esperando a mim e a você. Agora a grande questão é: vamos cortar essa corda que está aí separando você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem diz amém por isso? Fique de pé, eu quero ler o último versículo para fechar aqui essa palavra. Vocês estão lembrados do versículo da história que nós lemos no início? Eu não sei se você entendeu, peraí, não sei se você entendeu aqui, muito bem aqui o texto. Os marinheiros do navio, eles queriam entrar no bote salva-vida para tentar salvar a vida deles. Mas se eles entrassem naquele bote, eles iriam morrer. A ordem de Paulo foi o seguinte: corte as cordas, permaneçam no navio, que todos vão viver. O que era o mais importante aqui para eles? Viver, sim ou não? O navio seria destruído mais tarde, mas todas as 200 e tantas pessoas, nenhuma delas se perdeu. Olha o que é que diz o último versículo de Atos, capítulo 27, versículo 44. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços de navio. Agora a parte B. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e como? Sãos e salvos. Sabe o que é que vai fazer com que você permaneça são e salvo? Permaneça no navio da vontade do Senhor. O navio do Senhor, meu irmão, é a igreja dele. O navio do Senhor são os princípios dele. O navio do Senhor é cumprir a vontade dele. O navio do Senhor é nós permanecermos firmes. E se assim nós procedermos, vai dar tudo certo. Todos nós chegaremos em terra são e salvo. Todos vamos chegar são e salvo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então aplauda Jesus aí, meu irmão, e comece a adorar Ele. Comece a adorar Ele. Comece a adorar. Aquele dia calma.